Convidá-los a abrirem suas Bíblias. Quero ler dois textos antes. Primeiro em Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18. Se alguém tiver outra tradução, eu sei que fica difícil de gravar. Se tiver outra tradução, se puder ler, eu agradeço depois que eu fizer a minha leitura. O texto que eu vou ler diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. E lá está a referência onde isso é dito. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Não sei se alguém tem outra versão mais simples. Iria, por favor. Venham, vamos refletir juntos. Um momentinho. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Essa é mais simples. 1 João 1,9. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Com a reforma, não veio para a nossa prática eclesiástica a questão da confissão. Mas a confissão tem um grande aspecto terapêutico nela, né? Onde você pode pôr para fora aquilo que está sentindo. Eu não estou defendendo isso no sentido não do aspecto terapêutico, da prática. E, de certa forma, o homem, ele quer fazer algo. Ele não se sente mal em fazer um sacrifício para que, de alguma forma, pudesse obter perdão de pecados ou possa obter perdão de pecados. Mas esse perdão vem pela graça. E eu tenho observado, ao longo desse processo de ouvir histórias, que algumas memórias afetivas são diretamente ligadas, quando não torturadas, pelas lembranças de algo cometido na vida. Porque o pecado na vida do cristão, ele causa desconforto. Mas antes de falar sobre essas consequências do pecado, eu quero lembrar, senão a minha tarefa aqui seria de juiz e não é que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E não há porquê, uma vez confessados, carregarmos espiritualmente isso em nossas vidas. Falo espiritualmente porque socialmente, às vezes, nós trazemos no corpo, na história de vida, consequências
desses atos que nos acompanham pela vida. Mas eu quero lembrar da graça e do perdão que Deus nos dá em Jesus Cristo. Trouxe esse tema e confesso aos irmãos que, de certa forma, conversei muito com o Senhor sobre o que deveria pregar nesta manhã, porque às vezes eu particularmente tinha a impressão que com o passar da idade a minha garganta ia se alargar e ela está se estreitando em lugar de se alargar para algumas coisas. Mas eu tenho ouvido histórias tristes. Tenho ouvido casamentos sendo desfeitos. Em certa ocasião disse para o irmão: não deixe que essas coisas possam lamear a sua vida. É possível sair dessa crise sem cobrir-se de lama, meu irmão. Para isso nós temos o Espírito Santo. Tenho visto uma irrelevância da questão do pecado, e o tema doutrinário, teológico do pecado também. Até porque pregar sobre pecado não é de bom tom para um orador que queira sucesso. Nós somos o país da América Latina ainda que o Brasil tenha dificuldade de situar-se na América Latina, e que no gráfico tem o maior percentual de cristãos protestantes. E se considerarmos a totalidade dos cristãos, somos sem dúvida o país com maior quantidade de cristãos em toda a América Latina. Isso eu falo em termos percentuais, não pela sua dimensão territorial. Mas eu noto que nós temos brincado com esse tema. E que alguns têm tratado esse tema posteriormente sem a experiência de arrependimento, que complica mais ainda. O pecado, de certa forma, tenta tragar todos nós. Não há faixa etária para isso. Ontem fomos visitar nosso filho, tenho certeza que a Fátima não viu. Mas quando parei o carro para ela descer para estacionar, abriu-se a porta do lado direito, uma casa, e um pitbull pôs a cabeça para fora. E eu já imaginei a cena. O rapaz segurou em tempo, ela não viu. Foi bom não ter visto. Esse pitbull, que chamamos de pecado, procura tragar e não tem idade, irmãos. Porque a gente pensa em pecado muitas vezes só em termos de sexualidade ou de comportamentos que afetam a sexualidade, mas não é. Há uma alta incidência
eu tenho dito que a crise econômica que estamos vivendo vai aumentar o percentual de adultério e, consequentemente, o percentual de divórcios nesses próximos 2 anos. Porque o adultério é usado muitas vezes como forma de autoafirmação. Mas eu não estou aqui para falar sobre adultério. Eu quero ler os textos, um texto conhecido, é a tentação de Jesus. Jesus foi tentado, eu sou tentado, você é tentado. Tentação não é pecado. Tentação é a confrontação do pecado. A queda é a vitória do pecado. Eu costumo dizer que a tentação é a reação espiritual do corpo, da mente. Assim como a febre reage a uma infecção no corpo, essa tentação é a luta daquilo que posso ou não fazer, devo não fazer. Dificilmente na vida do cristão, o pecado é uma reação abrupta. A não ser aquelas situações, situações mais simples, como quando somos tomados. Às vezes alguém, quando inventa uma história, diz, não é fulano, você não tem tempo nem de pensar naquilo que está sendo contado, e você assina embaixo, ainda que inconscientemente, ou sem querer, para não atingir o outro, você é tomado desse sobressalto. Mas não falo desses pecados, falo de pecado como uma relação mais profunda e que pode afetar a história de vida. E que tem afetado a história de vida de cristãos, de pastores, de liderança, de gente séria, que em algum momento abre um espaço em suas vidas, esquecendo que também na medida que há o perdão de Deus, há uma consequência de um ato. Ninguém consegue comer jamelão, aqui chama jamelão. Lá em Pernambuco chama azeitona preta, aquela frutinha roxa, gostosa, sem ficar com a língua, os dentes roxos. Só se você ficar o tempo todo com a boca fechada para ninguém perceber que você comeu jamelão. Pecado tem disso. Primeiro, o pecado cria oportunidade de destruição. Aquilo que aparentemente é bom, é prazeroso, vai me dar um certo status, uma certa autoridade, uma certa afirmação. Porque a luta do homem se afirmar é antiga. Ele existe. Diz o texto em Lucas capítulo 4. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. E a grande questão é que às vezes somos tentados e não estamos tão cheios assim do Espírito Santo. Aliás, às vezes estamos cheios do Espírito Santo. Cheio no sentido de saturado. Do incômodo que o Espírito Santo faz, a ponto de confundi-lo como superego. E durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Disse então o diabo, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem.
Então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: dar-te-ei, como se alguém tivesse dado para ele, né? Dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu, pois, adorares, será toda tua. Respondeu Jesus: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo, e ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se até ocasião oportuna. Satanás, em muitas situações, se utiliza da nossa necessidade, seja ela qual for, inclusive de autoafirmação. Inclusive da necessidade que às vezes temos de existência. Às vezes ficamos diante de perguntas da vida: para que eu vivi até hoje? O que eu fiz da minha vida? Para que existo? Que vida eu tenho? Que são perguntas lícitas, necessárias, importantes para essa condução da vida, esse novo momento da vida. E essas perguntas podem trazer mudanças importantes para as nossas vidas, e outras vezes não, você vai repensar. Mas o texto mostra que a partir de uma necessidade, e aqui envolve fome, poder e autoridade, a partir de uma necessidade, e não estamos negando a necessidade, e você não pode negar a necessidade. É o que eu tenho dito às vezes: eu conheço a sua necessidade, eu sei a sua necessidade. Nós conhecemos em parte, como disse, nós conhecemos aquilo que nos apresenta. Você me conhece naquilo que eu me apresento como pessoa. Nós nos conhecemos mutuamente naquilo que existimos como imagem. O que está dentro, o que está por dentro, nem sempre é revelado. Até porque muitas vezes são coisas da nossa própria existência humana. Às vezes não as revelamos nem no Facebook, né? Havia uma necessidade, e há uma necessidade. Não estou negando a necessidade. E não podemos negar a necessidade. Há de se convir, meus irmãos, nós que somos mais velhos, que essa juventude de hoje passa um tempo muito mais difícil para ser jovem do que na nossa época. Até porque naquela época não havia tantas exigências e as igrejas conseguiam oferecer muito mais condição e recursos para a própria juventude do que nos dias de hoje. Ontem eu tentei fazer uma visita, peguei o metrô e ia para longe. Havia muita bebida dentro. Estranhei aquilo, muita gente alcoolizada, muita bebida dentro do metrô. Disse: melhor voltar, vou pegar outra ocasião oportuna. Mas essa é a realidade. E eu pensei: parece que eu vivi 25 anos em Retiro. Esqueci que São Paulo, especialmente de 3 anos para cá, mudou muito nesse aspecto. E essa é uma realidade. Nossos filhos têm necessidade. O mundo cobra deles uma necessidade que às vezes são antagônicas com aquilo até mesmo que nós ensinamos. Porque hoje, o mundo ele quer se autoafirmar, ele é individualista. A individuação está acima de qualquer forma de contato.
E evangelho não combina com isso. Nesse texto, e aí você precisa entender isso. Compreender não significa aprovação daqueles atos, mas compreender a existência deles para a partir daí conversar. Para a partir daí tentar se construir. Porque o pecado não vem para brincar com ninguém, ele vem para arrebentar. Enquanto o mundo celebra a sua história, você sabe que a sua história não é assim. Enquanto o mundo celebra acontecimentos em sua família, você sabe que a sua família está por um fio. Enquanto o mundo celebra o seu modo de vida como família, você sabe que aquilo não é realidade. Você sabe das lutas. E Satanás, ele aproveita disso agora. Eu quero lembrar um outro aspecto aos irmãos, a partir desse texto. Deus não tenta ninguém. Ah, pastor, Deus está me tentando. Deus está provando, é outra conversa. Provação não tem aspecto de tentação, porque a tentação ela quer destruir. A provação ela quer autoafirmar. A provação, ela visa fortalecê-lo. Visa que você compreenda que você é capaz disso. Visa fortalecer seu caráter, fortalecer sua fé, fortalecer sua experiência. Por isso que nós precisamos ter cuidado e cada um vai saber aquilo que pode e aquilo que não pode e deve ter consciência, buscar consciência disso. Vamos lá para Tiago, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 13. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Primeira coisa, isso não vem de Deus. Estou com a necessidade. Passo na porta da lotérica não para pagar a conta. Porque quem me vê na lotérica, tenho certeza que vai dizer que eu estou pagando conta. Estou numa situação muito difícil. E naquela noite anterior eu sonhei, não vou atrás de Jung para saber essa história de sonho. E no que eu sonhei, Deus tinha me dito se eu jogasse tal número e resolver a questão, e até que eu resolvi o problema da igreja. Então eu resolvo o meu e Deus me ajuda a resolver o problema da igreja. E eu vou lá porque Deus mandou. É a história daquele líder espiritual que disse para uma senhora casada que Deus havia dito que ela devia viver com ele. Deus não faz isso. Deus não abre mão dos seus princípios que ele determina nas escrituras. Saiba disso. Não há jurisprudência diferente. Cada um, porém, é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E então a concupiscência, havendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não vos enganeis, irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Eu estou com uma necessidade. Essa necessidade, seja ela qual for, me faz pensar e agir diferente daquilo talvez que eu sempre fui. Por isso que não há idade. Se houvesse questões de idade,
na sexualidade da terceira idade, não teria aumentado o índice de HIV entre pessoas mais velhas. Mas pecado não é só sexualidade. Deus não é incoerente. Isso não vem do Pai das luzes, diz o texto. A minha necessidade faz, de certa forma, gerar aquela cobiça para resolver um problema que, em tese, para que eu possa resolver, eu tenho que me desviar daquilo que é o projeto de Deus, que é o conceito básico de pecado. Deus não tenta, permite, é outra coisa. Porque nós somos tentados todos os dias. Somos tentados na escola, na universidade, no trânsito, no trabalho, em todo lugar, em casa. Pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que sentimos. E isso é uma realidade, irmãos. Eu tenho de certa forma, eu ainda sofro por essas coisas. E peço a Deus que não me deixe perder a sensibilidade. Eu não sou orador de púlpito. Eu sou pastor. Pastor precisa sentir a dor do outro. E eu tenho visto vidas sendo destruídas. Tinha uma necessidade compreensível. Mas essa necessidade levou a cobrir-se de lama. E às vezes de vergonha a tal ponto que não consegue falar com o pastor. Mas uma hora chega. E eu tento, de certa forma, gritar para que as pessoas se abram os olhos para não se consumirem por isso. Porque nada fica escondido, gente. Nada. Então a tentação, ela surge a partir de uma necessidade. Nós precisamos ter consciência disso. Qual a área, não que só tenhamos a possibilidade de cair na área que somos mais fracos, não, precisamos estar atentos a isso. Mas qual a área? Se eu não gosto de doce, dificilmente vai ser pelo doce que já vai me atrair. O que acontece na minha vida, às vezes o casamento, a relação com a família, o emprego, a própria depressão que a vida causa. O próprio senso de nulidade de vida. As próprias perguntas que fazemos a Deus, porque Deus às vezes é considerado culpado dessas coisas. Eu estou preparando um artigo para o segundo domingo de março. Deus e o pato da sadia. Os mais novos não sabem o que é o pato da sadia, mas era uma propaganda. Quem vai pagar o pato? Né? Então Deus paga o pato de tudo. Quando um dos passos para reconhecer o nosso pecado, esse ato foi meu. Quando eu me atraquei num carro com uma mulher que não era minha, não foi Deus que me empurrou, não. Não foi Deus que foi, não. Fui eu que fiz. Quando fraudei um documento, quando fraudo um currículo, porque para que eu possa orar pelo seu currículo tem que ser verdadeiro, meu irmão. A oração tem que ser revestida de ética. Não é fraudando o currículo que você vai conseguir algo. Deus não dá assim. E o meu alerta, isso serve para mim também. Eu nunca prego para a igreja, que eu não falo para o auditório. Auditório a gente faz palestra, a gente fala à igreja. Eu nunca falo à igreja sem antes falar comigo, para mim. Sou vulnerável. Às vezes emocionalmente estamos vulneráveis. Estamos entristecidos.
perguntando se valeu a pena tudo. Eu muitas vezes me pergunto, Fátima sabe disso. Eu vejo algumas atitudes. Agora eu não tenho mais Facebook, mas eu via coisas no Facebook, eu dizia, Deus, que eu perdi meu tempo. Será que eu participei da geração dessa pessoa? E dá uma crise violenta, irmãos. E pergunto, Deus, o que eu fiz na minha vida? Dedicar ministério, dedicar meu tempo, minha vida, minhas emoções para isso? Às vezes por causa de política, por uma série de outras coisas. Aí Deus me traz para o eixo. Não é pela oferta, mas essa semana recebemos uma oferta de um casal que eu fiz a celebração de casamento há uns 15 anos ou mais atrás. Passaram uma série de crises, estão casados. E sempre que há uma oportunidade, eu acho que ele lembra da igreja, ele lembra do acolhimento que teve. Então essas coisas trazem a gente para os eixos. É você como mãe, é você como esposa, é você como marido, você como pai, é você como filho. Deus te traz ao eixo, né? Porque todos nós saímos do eixo de vez em quando, mas nós voltamos ao eixo, porque Deus não permite. E eu busco em Deus, porque se eu sair disso, hoje eu tenho trabalhado muito como limpador de fossa. Porque é o que algumas ovelhas têm feito da vida. Eu disse, Deus me chamasse para pastorear, não foi para isso. Mas eu tenho usado parte da minha vida pastoral no serviço para limpador de fossa. Porque alguns fazem questão de estragar a vida. É uma necessidade? É uma necessidade. Claro que é uma necessidade. Ninguém nega essa necessidade. Vamos sentar. Vamos ver. Vamos. Às vezes é a sede de justiça, é a sede de vingança, é a sede de dar o troco. Né? Meu marido fez isso comigo, eu vou fazer também. Minha mulher fez isso, o meu patrão fez isso. É aquela vontade, você fica cego. O pecado cega. O pecado emburrece. O pecado te impede a visão mais larga da vida, mais ampla. Ele se transforma num ato, mas um ato que pode ter consequência para o resto da vida. É o que dissemos uma vez a um irmão, a opção que você tomou, você só vai ter família agora em casamento, formatura e sepultamento. Você nunca mais terá família completa, porque você decidiu fazer isso. A graça de Deus restaura, te dá possibilidade, mas você sabe que aquilo dói. E é uma dor que se torna crônica e você vai precisar conviver com isso pela graça de Deus. Primeiro, sentindo-se perdoado. Porque Satanás insiste em tentar cegar a sua visão quanto ao perdão de Deus. E você se sente culpado. E a culpa quer fazer alguma coisa para espiá-la. Às vezes negá-la, mas às vezes fazer algo. Às vezes o corpo adoece, a mente adoece, a vida adoece. Porque você tem que compensar de alguma forma. Ainda que às vezes você não perceba que aquilo que você está fazendo para compensar está destruindo ainda mais. Porque ele tenta mostrar para você que o perdão de Deus não alcançou, mas o perdão alcançou sua vida, filho, filha. Não estou negando a consequência. De vez em quando vem a dor fantasma. É aquela dor que pessoas que foram mutiladas, tiveram membros mutilados, sentem. Que só a psiquiatria tenta ajudar. É um pé que dói, que você não tem mais aquele pé. Você não pode fazer mais nada. Já foi feito, aconteceu. Agora viva da graça de Deus. Agora, eu vejo, e eu quero encerrar com esse texto. Eu confesso aos irmãos que
às vezes eu fico assustado com algumas coisas que tenho visto. Parece que o pecado tem tomado conta das nossas vidas. E uma das características quando o pecado toma conta de uma igreja é que ela é cada vez mais auditório e menos corpo. Romanos capítulo 1. A partir do verso 18. Às vezes eu digo comigo, se eu pudesse fazer algo. A gente ora. Eu oro. Mas a decisão foi individual, não foi minha. Diz a palavra do Senhor. E é interessante que, seja qual for a cultura, você vai procurar as questões éticas, né? E elas, de certa forma, existem. Por mais primal que seja uma sociedade, por mais... ela tem certas normas. Freud já disse, então tem tabu, né? Eu mostrava isso aí. Ela tem certas normas. Sabe, naquilo que nós reputamos como facção, eles têm uma ética, eles têm um código lá. Há uma permissão, quando há uma experiência concreta de conversão, né? E nas penitenciárias a questão de conversão é levada muito a sério, porque se muda até de ala, né? Dependendo da penitenciária, não é? Laíde que está aí. E eles não admitem aqui é raso, aqui é fundo, não. Ou de fato passa por uma experiência real e concreta com Jesus, ou eles queimam. Igreja nem sempre é assim, né? Mas o texto de Romanos diz o seguinte: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, isso é muito observado nas ciências da religião, das religiões, né? Independente da fé que você tenha, e o respeito à fé do outro é importante. Eu prefiro respeito que tolerância, eu acho que é respeito. Mostra isso. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, então no versículo 20, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas e de modo que elas são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aliás, apenas para mencionar, há no Jornal do Brasil hoje um texto, para os que gostam de pesquisar na área de física, química e biologia, há
Há um artigo muito interessante sobre se há vida de extraterrestres, né? Do Boff, muito mais pelas citações que ele faz. Interessante, quem quiser ter acesso, depois procura lá. Apenas porque mostra sobre um poder criador, né? Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em imagem da semelhança de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso Deus os entregou na concupiscência dos seus corações a imundície, para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza, semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus por sua vez os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, presunçosos, inventores do males, desobedientes aos pais, nércios, infiéis nos contratos. Naquele tempo não tinha PROCON, né? Infiéis nos contratos, sem afeição natural e sem misericórdia. E se você tira a questão da sexualidade desse texto, você vai ver uma série de outras coisas que estão no nosso meio, irmãos, que estão dentro das nossas casas, muitas vezes. É isso que eu quero chamar a atenção. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Nós estamos vivendo hoje num mundo muito conturbado. Essas coisas estão muito efervescentes. Eu escrevi num artigo que dizia que o mundo está troncho. Troncho é uma expressão que a gente tem lá no Nordeste. Torto. Está meio troncho esse negócio aqui, né? Quando você vê o filho de 2 anos mandando na família toda, no pai, esse negócio está meio troncho. Está meio errado. E futuros estão sendo sucumbidos com isso. Eu falo, ainda mais como falo para você que também está ouvindo, eu tenho que medir as palavras. É preciso. Né? Mas o que eu quero dizer é que, de certa forma, nós estamos sendo contagiados por questões que a palavra de Deus nos adverte. Pela intolerância, pelo preconceito, pela falta de afeição, pela falta de respeito, pela murmuração, pela injúria, pela soberba, pela presunção, inventores de males. Cuidado com aquilo que você clica, passando para frente. Porque se Deus for realidade, como eu creio que é, a justiça de Deus é realidade. Quando você passa para frente algo que não é plenamente verdade, provado, você está testando, certificando daquilo. Cuidado. Não é um ato tão simples. Antigamente a gente fazia unção de língua, agora tem que ser unção de dedos. Eu estou alertando isso porque eu estou vendo gente morrendo. Estou vendo vidas sendo destruídas e vidas que estão destruídas do ponto de vista ético, nesse momento, por exemplo. Amanhã Deus restaura, mas fica o ranço, se o caju não estiver no ponto certo, ele tem ranço.
E a fruta perde seu sabor, porque o pecado traz ranço. Quem já teve uma experiência difícil, se aproprie do perdão de Deus. Não, minha função hoje aqui não é de juiz, não sou juiz. Se aproprie da graça. Deus já lhe deu a graça em Cristo. Não permita que um erro do passado possa dominar sua mente, suas emoções. Deus vai lhe capacitar a enfrentar isso, porque você é perdoado. Perdoado, perdoado, nunca mais nós cantamos como congregação. Fui perdoado pelo amor. Ainda que eu tenha rejeitado um tempo de ser filho, Ele me trouxe pela sua graça na condição de filho. Sempre é tempo para o perdão, mas o perdão envolve arrependimento. Eu tenho visto muita gente assustada com a possibilidade do pecado ser descoberto. E vai ser. Vai ser. Não pense que não vai ser, porque vai ser. Deus não trata assim dessas coisas. Não há como tratar de doença sem ter diagnóstico correto. Agora, o que Deus revela, o que Deus permite, é para a sua cura, meu filho, minha filha. É usufruir desse perdão de Deus. Não sei o que possa ter manchado a sua vida, ou o que está manchando a sua vida. E alguns estão aí nos festejos de carnaval, mas o ano não só tem esses 4 dias. Você vai ter que tirar a fantasia e voltar à realidade da sua vida. De certa forma, a vida vai te cobrar esses 4 dias. Como atitude de vida. Devemos orar, primeiro por nós mesmos. Primeiro por nós mesmos. Você está dizendo a Fátima, às vezes eu usei um sapato que a sola estava meio lisa. Levei uma queda lá no Congresso do México, mas uma queda. Devem ter visto, não sei se saiu. Alguém gravou no WhatsApp. Eu disse, isso é alerta. Porque às vezes a sola do sapato da vida está lisa. E nós tombamos. Eu ainda consegui me segurar. Viram aquela cena do rapaz que levou uma pancada num pneu com uma roda que soltou? Ele foi com o rosto no chão. Às vezes, pois o pecado é pior do que aquilo. Não faça, não tome cafezinho com pecado. Lute com Deus, conte as suas necessidades, conte as suas lutas, conte as suas carências, conte aquilo que está na sua vida, conte para Deus. Conte para Deus, você pode contar para Deus. Mas não permita. E se isso aconteceu, o segundo e definitivo capítulo da sua vida é pela graça de Cristo. É um novo momento, é uma nova existência, onde eu vou mostrar, pela minha atitude, não simplesmente para mostrar, mas para viver a nova criatura que eu sou, a novidade de vida que eu vivo. Eu tive esse problema, Jesus me perdoou, Jesus pagou o meu pecado e Ele agora me capacita a viver as consequências disso, de maneira como um cristão digno, de alguém que errou, mas que buscou arrependimento, não esconder verdades, mas que buscou arrependimento de fato. E eu vou ficar atento. Eu vou ficar atento, porque se eu agora só tenho um rim, eu tenho que estar prestando atenção no outro. No sentido de que a minha vida passa a ser diferente, porque eu vou dar mais atenção a essas coisas. E eu não vou deixar me dominar por essas coisas, mas eu vou buscar a direção do Espírito da minha vida. Esse é o teor de hoje. Não falo como juiz, meu propósito não é somente
enaltecer o pecado, mas é dizer que ele destrói. Mas o poder, a cura para isso é a graça de Deus através de Jesus Cristo, e é possível. Mas isso implica arrependimento, implica em confissão a Deus. Não saia abrindo a boca para todo mundo. Converse com Deus, uma pessoa que você confia, uma pessoa que possa ser seu orientador nesse momento. Não põe no Facebook. Ah, pastor, todo mundo sabe da minha vida. Você põe tudo no Face, que é o quê? Por mais que se oriente. Mas se aproprie da graça de Deus. Cantemos, irmãos, o hino indicado. Irmão, não seja juiz, seja um cuidador. Precisamos ser cuidadores, não omitindo a verdade. Mas eu penso que o mundo vai entrar numa fase que vamos precisar de acolher e cuidar, porque se avizinham tempos difíceis. Não estou falando isso por pessimismo, não, porque a graça traz esperança em cima de tudo, né? Porque depois disso vem um renovo. Mas que o Senhor nos ajude, a mim, a você, tá? A estar firme. E não se sinta melhor do que os outros. Sinta-se apenas como resultado da graça. A inefável graça, a imensurável graça de Deus por todos. Pai, eu quero te agradecer pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Te agradeço também pelo tempo que realizamos os retiros durante 25 anos. E eu creio que o mesmo Deus e o mesmo Espírito possa também estar conduzindo nossas vidas nesse momento. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até a noite.